Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de História. Espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas de todas as disciplinas, aprendendo, porque é sempre muito importante. Apesar dos desafios, das nossas dificuldades, mesmo na nossa realidade remota ainda, mas nós sabemos que nenhum desafio é grande quando a nossa vontade de vencer é maior, não é isso? Então hoje vamos lá, né? Vamos lá para a nossa aula. Um tema da nossa aula de hoje é Arapiraca, lugar de memória. Mas nós precisamos saber primeiramente o que é a memória. O que é memória? Qual a importância da memória na construção da minha vida, da nossa vida? Qual a importância da memória para a história da nossa família? E por que não dizer de uma forma ampla, né, como de forma o tema que nós estamos estudando aqui, qual a importância da memória para a nossa cidade, para a construção da nossa cidade, da nossa história? Construção da cidade enquanto tradição, enquanto cultura, enquanto identidade. Mas vamos lá, começando primeiro com uma pergunta. O que é a memória nos estudos históricos? Então, memória é o registro de lembranças, acontecimentos, experiências de vida que servem para a construção da história. Então, já começamos dessa forma bem simples sobre o que é a memória. É o registro de lembranças, experiências de vida e acontecimentos que fazem parte, ou seja, que constroem a história. Por isso nós não entendemos, ou podemos até dizer que não existiria história sem a memória, sem o registro dessas memórias que são tão importantes. Mas também é importante destacarmos, de forma bem simples, apesar que muitos historiadores debatem de forma muito grande, muito ampla sobre esse tema, mas nós vamos aqui resumir que a história ela pode ser classificada de forma bem simples de duas formas. Memória individual e memória coletiva. O que seria essa memória individual? A memória individual é o registro da nossa vivência, da nossa vivência pessoal, das histórias de vida, por exemplo. E a memória coletiva seria a cultura de um povo, a cultura, as tradições, a memória coletiva da minha família, das nossas famílias, do nosso bairro, da nossa comunidade. Então a memória coletiva é o conjunto da memória de várias pessoas. Um acontecimento importante, a fundação do seu bairro, a origem do seu bairro, a origem vamos dizer assim, a fundação da escola onde nós estudamos, isso faz parte não só da memória de uma pessoa, mas da memória de um conjunto de pessoas. Por isso que é chamado de memória coletiva. Então a memória ela é encontrada também de uma forma visível na vivência das tradições. Por exemplo, as tradições juninas, como nós temos tantos folguedos, como tantas danças, como por exemplo a quadrilha, que é a mais tradicional. Então a memória está presente ali, porque ali é uma vivência de uma cultura. Ali está uma cultura registrada. Como também a memória está presente na religiosidade, nas manifestações de das religiões. Como também a memória está presente de uma forma muito bem visível em monumentos, estátuas, que nos lembrem fatos históricos da nossa cidade, praças, pinturas, prédios, museus. E falando em museu, você sabia que na nossa cidade nós temos um museu? Temos sim. Chama-se o Museu Zezito Guedes, que está localizado no centro da nossa cidade de Arapiraca. De forma bem popular, naquela praça onde as pessoas chamam de a antiga praça da prefeitura. Olha aí, já é um registro de memória. Um local ali que serviu de um tempo, de certa forma, para o governo na parte administrativa da nossa cidade. Esse museu, Zezito Guedes, ele fica logo ali, bem pertinho, aos Correios também da nossa cidade, ao local onde fica a escola, o prédio onde funcionava a antiga escola Hugo Lima. Vejam que tudo que eu falei aqui, para falar sobre o museu, eu fiz, citei aqui pontos de memória. O Correio é um ponto de memória, a escola também é um ponto de memória, faz parte da história. Então nós temos sim um museu chamado Museu Zezito Guedes. Então quando você estiver passando pelo centro da cidade, dê uma paradinha, entre lá no museu e veja como é importante, quantos pontos importantes da história e da memória da nossa cidade nós temos lá. E aí,
são todos esses lugares, né? Tudo isso que eu citei, fazem parte também, são chamados também de lugares de memória. Então, nós também temos lugares de memória que fazem parte da nossa vida pessoal, da nossa infância. Quem sabe lá, o local onde os nossos avós viviam, um sítio onde nós vivemos, talvez, onde nossos avós viviam, o local onde eles viviam, onde nós íamos visitar, um local de uma festa que nós íamos, quem sabe, com nossa família. Enfim, tudo isso, né, todos esses lugares fazem parte. Tem algum lugar, eu tenho certeza, que tem algum lugar que faz parte da memória da sua infância. Algum lugar quando você para pensar, quando você passa por aquele lugar, você lembra de um momento da sua vida, da sua história, da sua infância. Então isso é chamado de lugar de memória. Em Arapiraca nós temos, né, como eu já citei alguns, lugares que lembram a história da nossa cidade. Pensa aí um pouco comigo. Qual é o local da nossa cidade que quando você vê aquela imagem, você diz que aquilo ali já é a cara de Arapiraca? Ou seja, que é o cartão postal de Arapiraca. Tem algum local aí que você lembre? Pois bem, esse local que você lembra, que quando você vê a foto, ou quando você passa, ou quando você vê falar, você já identifica logo que aquilo ali faz parte da história de Arapiraca. Então, quais são esses lugares na nossa cidade que fazem parte, que lembram essa nossa história? E nós sabemos que esses lugares, né, tudo isso que faz parte da nossa memória, que faz parte da nossa história, nós precisamos preservar, nós precisamos cuidar. Por exemplo, nós preservamos a nossa memória familiar, com os álbuns fotográficos. Né? Todo mundo tem em casa aquele álbum, aquelas fotos da nossa infância, de momentos com nossa família, ou os álbuns, né, que tanto podem ser físicos, ou nós temos hoje em álbuns, vamos dizer assim, virtuais, álbuns digitais. O álbum de foto lá do Instagram, lá do Facebook, por exemplo, e de tantos outros aplicativos de fotos. Mas de uma forma bem mais, vamos dizer assim, mais antiga, nós temos aí os álbuns fotográficos das nossas famílias. Convido você a dar uma revisada, dar uma olhada nesses álbuns aí, se você não tem o costume. Ali nós não cuidamos dessas fotos. Essas fotos elas não ficam em qualquer lugar. Elas ficam bem guardadas. Né? Geralmente, às vezes, nós nem sabemos onde está, né? Porque os nossos pais ou os nossos avós guardam muito bem guardadinhos. Por quê? A importância que nós temos de preservar e de cuidar desses lugares de memória, de tudo isso que faz parte da memória, da nossa memória. Então, nós temos que preservar por quê? Isso tudo faz parte da nossa identidade. Por quê? Um povo sem memória, que não preserva a sua memória, que não sabe a sua história, é um povo que não tem identidade. É um povo que não sabe de onde veio e também não sabe para onde vai. Quando nós não conhecemos as nossas raízes, quando nós não conhecemos a nossa origem, nós não sabemos para onde vamos. Hoje nós somos influenciados aí pela mídia, vocês sabem. Nós conhecemos muitas vezes mais sobre lugares distantes de nós conhecemos sobre outros países, nós conhecemos sobre outras realidades e nós não conhecemos, por exemplo, sobre a nossa cidade. Quando nós vemos a Estátua da Liberdade em algum filme, alguma série, por exemplo, nós sabemos logo que é dos Estados Unidos. Mas talvez se nós vermos alguma coisa da nossa cidade, nós não lembramos, ou sequer conhecemos que faz parte da nossa cidade, da nossa história, da nossa memória. Então é isso, gente. É importante nós preservarmos a nossa história. Conhecermos mais sobre as nossas origens. Porque se não formos nós que valorizemos a nossa história, as nossas tradições, quem irá valorizar? Então fiquem aí com a atividade, bons estudos e até a nossa próxima aula.